Oi, pessoal. No nosso encontro de hoje, a gente vai fazer uma revisão do nosso conteúdo do primeiro bimestre, né, dos assuntos que nós vimos durante o primeiro bimestre. Então, a gente começou, né, o bimestre vendo período composto, né? Período composto, aquele formado por dois ou mais verbos ou locuções verbais. Aí dentro do período composto nós vimos, né, que ele poderia ser composto por coordenação ou por subordinação. Quando que seria composto por coordenação? Quando as orações sintaticamente independentes e subordinação, as orações sintaticamente dependentes. O que vem a ser sintaticamente independentes e sintaticamente dependentes? Aquelas orações que você olha, essa daqui tem sujeito e predicado, essa daqui tem sujeito e predicado. Ora, então, uma não precisa da outra. Elas são sintaticamente independentes. Agora, quando você olha para uma e diz, não tem sujeito nessa, ela vai precisar da outra para ter sujeito. E esse verbo está sem complemento. E assim vai. Se uma precisar da outra, né, para ter esse quesito de ser completa, tendo sujeito, predicado, os termos que são necessários, elas são dependentes, né, sintaticamente. A partir daí, nós estudamos cada um deles separadamente. Vimos primeiro o período composto por coordenação. Vimos a questão do conectivo, né, a questão da conjunção. Quando aquela parte que fica sem a conjunção, a gente chama de oração coordenada assindética. Já a parte que fica com a conjunção, no caso coordenativa, né, é a oração coordenada sindética. Eu ainda falava sim, tem conjunção. E vimos os tipos: aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva ou explicativa. Vimos todos esses tipos aí de orações coordenadas, né, tanto a assindética como no caso de sindética, os tipos. Vimos as principais conjunções, né? Vimos que essa relação de aditiva, adversativa, tem a ver uma com a outra, porque, né, apesar de ser sintaticamente independentes, porque aí a gente está falando de período composto por coordenação, quando você lê uma e lê a outra, você percebe claramente a relação. Essa completa essa está somando a essa. Não, essa está quebrando a expectativa, que é no caso a adversativa. Né? A gente vai percebendo essas relações aí para poder classificar. Já no período composto por subordinação, né? Após a coordenação, a gente viu por subordinação, a gente percebeu lá, a gente estudou a nossa famosa OP, a oração principal, que é a parte que fica sem a conjunção. Então, enquanto lá no período composto por coordenação, ela se chamava oração coordenada assindética, no período composto por subordinação, ela já se chama de oração principal. E a oração subordinada, que é a parte que fica com a conjunção, né, ou locução conjuntiva, ela pode ser classificada de três tipos: substantiva, adverbial ou adjetiva, né, dependendo do que ela representa. Lá, se ela tiver a função de substantivo, substantivo; de advérbio, adverbial; de adjetivo, adjetivo. Né? A gente vai percebendo essa relação para poder dar esse primeiro passo na classificação da oração subordinada. A gente, nesse primeiro trimestre, a gente só estudou as substantivas. Né? Aí é mais para frente, segundo bimestre, aí quando a gente der sequência, se Deus quiser, já estará em sala de aula, a gente vai ver aí adverbial, né, e adjetiva. Então, as substantivas que nós vimos, né, vimos os tipos, nós já estudamos elas: subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, predicativa, completiva, nominal e apositiva. Lembra perfeitamente que eu falei que cada um teria que ter um jeito de organizar esses nomes,
na sua cabeça, né? Eu botei essa ordem aí, que é a minha ordem preferida. Sempre foi, eu fui me aprimorando com essa ordem. Ah, não, mas eu prefiro colocar primeiro, prefiro pensar primeiro em função da predicativa. A ordem que você vai organizar isso na sua cabeça não importa para você resolver as questões, mas importa para você não se perder. Que eu me lembro perfeitamente também que eu falava que os alunos, às vezes, eles não conseguem classificar as orações subordinadas substantivas, porque eles ficam procurando. Será que é objetiva direta? Será que é subjetiva? Será que é objetiva direta? Será que é predicativa? Ele fica perdido no que está procurando. E é aquela história, se você não sabe o que está procurando, você não vai achar nunca, não é mesmo? Aí eu sempre sugeri que vocês organizassem, criassem uma ordem para você. Se fosse preciso escrever, quando fosse fazer exercício desse tipo, escrevesse lá no cantinho da folha, porque aí você se organiza. Peraí, primeiro eu vou ver se essa oração subordinada substantiva aqui, se ela é subjetiva. Ela não é. Então, agora eu vou ver se ela é objetiva direta. E eu fui dando para vocês também os sinais. Eu me lembro, falei lá, subjetiva é quando você olha para a principal e falta sujeito. Então, você tem que buscar na outra parte o sujeito. Quando você olha para a principal, o verbo está lá pedindo um complemento sem preposição, a oração subordinada substantiva vai ser objetiva direta. Já se pede um complemento com preposição, objetiva indireta. Temos aqui na principal um verbo de ligação. Olha lá, a seguinte vai ser predicativo. Pede um complemento nominal. A principal está aqui, ó, ela está aqui. Estou olhando, está pedindo um complemento nominal. Olha lá, completiva nominal. E ainda tem a positiva, se é subordinada substantiva, ela tiver a função de aposto. E eu dei as dicas, né? Quando tem preposição, pode eliminar 4 dessas aí e focar em 2, que é a objetiva indireta e a completiva nominal. Só tem 2 aí para você pensar no caso de encontrar lá uma preposição. Tem 2 pontos, a positiva, né? Falei que era aquela que cai para ninguém tirar 0, né? Na prova, no teste. Estou olhando aqui para a principal, tem um verbo de ligação. São, não, eram, verbo de ligação, predicativa. Então, e aí a gente vai eliminando, né, organizando o pensamento para ir eliminando uma a uma até chegar na que classifica corretamente, né, a oração subordinada substantiva. Eu coloquei aí 2 exemplos, né, para a gente relembrar, não coloquei exemplos de todas elas, né? Como eu falei, é uma revisão. A gente teve vídeo aula sobre esse assunto, né? Cada uma com seu exemplo. Mas eu coloquei mesmo assim, óbvio, 2 exemplos aí para a gente relembrar. Olha aí o período composto que eu escolhi. Todos querem que você tenha sucesso profissional. A gente costuma fazer como? Sublinha os verbos, querem e tenha, acha a conjunção, tá ali o que geralmente a gente circula, e divide. Tem que ficar um verbo para cada lado, a gente divide perto da conjunção. Então, a gente tem ali, todos querem, oração principal, não ficou com a conjunção. A outra parte, a gente já sabe que é a oração subordinada substantiva. Quando eu digo já sabemos, por quê? Porque eu também comentei com vocês que nesse momento a gente não iria jogar tudo dentro de um saco para vocês conseguirem classificar. Então, se a gente está estudando nesse momento a subordinada substantiva, vamos focar ali nos tipos de subordinada substantiva. E aí, como é que a gente vai classificar? Todos querem. Querem o quê? Olha aí, o que sinaliza? Então, esse verbo, ele está pedindo um complemento, querem o quê? E esse complemento não tem preposição. Então, olha lá, oração subordinada substantiva, objetiva direto. Lembrando, objetiva direto. Lembrando lá do objeto direto, que é um complemento do verbo sem preposição, né? Querem o quê? Olha lá, que você tenha sucesso profissional. Então, a gente vai classificar a subordinada substantiva em função do que falta na principal. Tem aí um outro exemplo. Restou a saudade do que vivemos. Olha lá, vamos achar os verbos, restou e vivemos. A gente tem a conjunção. E um detalhe que a gente já fez várias vezes, a gente não pode esquecer
Quando tem preposição, a gente divide antes da preposição. Restou a saudade, oração principal. Do que vivemos, oração subordinada, substantivo. Como que a gente vai classificar? Tem preposição, falei várias vezes, se tem preposição, foca em duas. Objetivo indireto ou completiva nominal. Então, vamos olhar lá para a principal para ver o que está faltando. Restou a saudade. Do que? Restou saudade, a saudade do que? Lembra que eu falei lá? Tem uma palavra junto com o verbo fazendo a pergunta. Não é restou o que? Até porque se fosse restou o que, seria aí objetiva direta, porque o verbo restar nem pede preposição. Agora, restou a saudade de quê? Se tem essa palavra, o complemento, na verdade, é da palavra saudade. Olha lá, oração subordinada substantiva, completiva nominal. Vimos ainda que as subordinadas substantivas podem ser reduzidas. Expliquei que não é uma classificação a mais. Todas aquelas, subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, predicativa, completiva nominal ou apositiva, podem também ser reduzidas. E a gente, quando estudou as reduzidas, a gente relembrou as formas nominais do verbo, infinitivo, que é o próprio verbo, andar, comer, vender, gerúndio, andando, comendo, vendendo, participo, andado, comido, vendido. Em função disso, a gente vai, quando achar uma dessas formas nominais, já vai remeter a gente para oração subordinada substantiva reduzida. E um detalhe também super importante, não tem nas reduzidas, conjunção ou conectivo, que é o mais comum no caso das substantivas, o que? Algumas vezes aparece o se, mas em 99% aparece o que. Botei aí um exemplo da reduzida. O meu sonho é viajar pelo mundo. Dois verbos, não tem conjunção. Opa, já remete para reduzida. O meu sonho é, oração principal. O é, verbo de ligação. Já sinalizou para um tipo de subordinada substantiva. Qual é? Predicativa. Mas aí, como a gente olha ali, não tem conjunção. E tem um verbo ali na forma nominal reduzida. E que forma nominal é essa que o verbo está aparecendo? Viajar. Infinitivo. É uma predicativa, o viajar pelo mundo, reduzida de infinitivo. Nós vimos ainda, acerca de com acerca separado, acerca de com acerca junto, cerca de e o acerca de com o A do verbo haver, com A com H no início. E vimos o que significa cada um deles, fizemos exercício utilizando, olha lá. Acerca de separado, distância ou futuro, acerca de junto, é mesmo que sobre, cerca de é o aproximadamente e o acerca de indicando tempo decorrido. E no final, do conteúdo, no final da primeira unidade, o conteúdo foi os tipos de sessão. E tanto causam confusão, se a gente não saber o que significa cada um deles para utilizar corretamente. Sessão com 2 S, sessão com C cedilha e sessão começando com C. Com 2 S, períodos de tempo. Com C cedilha, espaço ou divisão. E aquele que começa com a letra C, do ato de ceder, doar. Então, esses aí foram os conteúdos que nós vimos no primeiro bimestre. A gente fez uma revisão hoje, de português com esses conteúdos. Em breve, daremos continuidade. Tchau, pessoal!